E o Náutico foi goleado 4-1 para a equipe do Vasco da Gama. Será que foi tão fácil assim para o Vasco a partida? Senta, pega aquele Guaraná que vamos contar a história dessa nova derrota do Náutico no Campeonato Brasileiro da Série B. Alô, meus amigos do nosso canal WA Repórter 100. Chegamos com mais um vídeo pós-jogo, hoje para analisar a goleada sofrida pelo Clube Náutico Capibaribe em São Januário, 4-1 para a equipe do Vasco da Gama. Mas será que foi tão fácil assim o Vasco fazer 4 no Náutico? A gente vai comentar nesse vídeo a partir de agora. Para você que não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Sempre temos vídeo nos pós-jogos dos clubes de Pernambuco, temos lives ao longo da semana, entrevistas ao longo da semana e temas, opiniões, análises que a gente sempre faz aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo e deixa o like. É muito importante que você deixe o like, porque a recomendação é essa, para que o YouTube jogue nosso vídeo, nosso conteúdo para outras e outras pessoas como sugestão. Bom, gente, chegamos hoje para comentar a derrota do Náutico para a equipe do Vasco da Gama por 4-1. Olha, o jogo, para quem viu o jogo e para quem vê o placar, coisa totalmente diferente, né? O Náutico entrou contra o Vasco da Gama jogando muito bem. Havia essa expectativa na partida. Mas o Náutico, pelo lado deles, mas o Náutico tá morto, tá na lanterna. Mas havia, pelo lado do Vasco da Gama, um nervosismo. O Vasco, num cenário de os 5 últimos jogos, tinha perdido 4 partidas. Então, havia aquele clima no São Januário de crime. Aquele crime que o Náutico poderia fazer, sim, contra o Vasco da Gama. O Náutico entrou com um time bastante rodado com o que tinha, né? Foi, inclusive, jogar contra o Vasco sem nenhum zagueiro no banco, né? É um detalhe interessante, porque o elenco do Náutico foi muito mal montado nessa temporada, a grande verdade é essa. Mas foi um primeiro tempo que o Náutico jogou muito bem, minha gente. Vi os 30 primeiros minutos, o Náutico parecendo que estava jogando nos aflitos. Colocou o Vasco na casinha dele, recuado, perdeu gols, teve a oportunidade de fazer 1-0 e o Náutico acabou não fazendo nesse espaço de tempo que o Náutico dominou a equipe do Vasco da Gama. Aliás, acho que se o Náutico faz 1-0, a torcida do Vasco ia começar a pegar no pé de alguns jogadores. O Vasco errou muitos passes e o Náutico foi inteligente com a bola no pé, do meio para frente. Vi também uma jogada que o Náutico estava tentando explorar, que eram os lançamentos das costas do lateral esquerdo do Vasco da Gama, e foi uma jogada que o Náutico fez 2, 3 vezes ao longo do primeiro tempo. E aí vem o lance polêmico, né, gente? Eu falava no debate da Rádio Clube de Pernambuco que nessa hora do campeonato, contra um Vasco pressionado, tinha que ter muito cuidado com a arbitragem. Falei no debate da Rádio Clube que se pudesse os jogadores do Náutico deixassem os braços no vestiário. Olha só, hoje foi meu comentário na Rádio Clube. Deixem os braços no vestiário, porque o VAR, qualquer coisinha vai chamar pela necessidade do Vasco. Wellington, mas você está dizendo que o VAR é desonesto, que a arbitragem é desonesta? Não, eu não estou dizendo isso. Só estou dizendo que na hora da dividida, a lente do VAR vê para um e não vê para outro. Vocês estão acompanhando o futebol de Pernambuco com essa questão de VAR há algum tempo. E aí vamos a esse pênalti que foi assinalado para a equipe do Vasco da Gama. Bola cruzada na área, o zagueiro Maurício erra a cabeçada e vai com o braço, e esse braço atinge o rosto do jogador do Vasco da Gama. Bom, se não tivesse VAR, passaria limpo. Inclusive, quando o VAR chama, alguém pode ter pensado que pegou na mão, a bola na mão, no braço do zagueiro do Náutico. Mas quando o árbitro vai pro VAR, e aí eu entendo, quando o árbitro olha, que vê o braço do zagueiro do Náutico atingindo o rosto do jogador do Vasco da Gama. E aí, mesmo a gente entendendo que foi sem querer, que foi um lance casual, que foi muita boa vontade do VAR chamar, ou má vontade do VAR chamar o árbitro, mas a gente tem que entender que esse tipo de lance no rosto é falta. Então, foi dentro da área, infelizmente, aconteceu esse pênalti para o Vasco da Gama, que o Raniel acabou fazendo 1-0, e aí o Vasco ganhou corpo, né? Estava jogando mal, errando passe, e o Vasco acabou fazendo esse 1-0.
O Vasco chegou para os 2-0, para os 3-0, o Náutico acabou diminuindo para 3-1 e o Vasco da Gama no final, o Figueiredo fez um golaço, né? Uma bomba de fora da área na gaveta. Aliás, o segundo gol do Vasco também já houve desvio da defesa do Náutico. Olha, bom, resumindo, o Náutico, eu entendi o seguinte, no primeiro tempo o Náutico jogou e quem fez os gols foi a equipe do Vasco. No segundo tempo foi mais equilibrado, o Náutico também jogou bem. O primeiro tempo terminou 2-0 para o Vasco e o segundo tempo 2-1, 4-1 foi o placar final nessa derrota do Náutico, que aqui pra gente, né, gente, tava na conta perder da equipe do Vasco da Gama, como tá na minha conta o Vasco ganhar, na minha visão, todos os jogos dentro de São Januário. Já mostrei para vocês, já fiz vídeo aí sobre a equipe do Vasco da Gama. Bom, vamos mostrar a classificação na tela para vocês observarem que a situação do Náutico agora é a seguinte, são 8 jogos para 6 vitórias, precisa de 6 vitórias. O Náutico, dividindo tela, o Náutico com 27, 30 jogos, vai jogar Brusque aí, ó, contra o Vila Nova e a expectativa do Náutico é que haja um empate nesse Brusque e Vila Nova, porque os dois ficariam com 32 pontos. 32 pontos ficaria a 5 pontos de sair da zona de rebaixamento, porque o CSA joga com a Chapecoense fora de casa. Então, basicamente é muito complicada a vida do Clube Náutico Capibaribe para sair da zona de rebaixamento sem as 3 vitórias seguidas que eu sempre falo. Tem que ganhar 3 seguidas, perde 1 e ganha mais 3, num cenário de 8, acho muito difícil o Náutico escapar. Vamos na tela aí agora os próximos jogos do Náutico, né? Sexta-feira o Náutico recebe o Sampaio Corrêa nos aflitos, não precisa nem falar que o Náutico precisa ganhar essa partida. Depois, no dia 1º, o Náutico visita o Sport. E aí, gente, o cenário é simples para vocês entenderem. Se ganha do Sampaio Corrêa, o Náutico vai com tudo para cima do Sport. Se não ganha do Sampaio Corrêa, aí praticamente está selada a vida do Náutico no Campeonato Brasileiro. E o Sport também, né? O Sport, se perder do Grêmio, vai ter que ganhar do Náutico. Então, para vocês verem que vai acabar o choque aí entre Náutico e Sport, Sport e Náutico, um atrapalhando o outro, né? Ou o Sport enterra de vez o Náutico, ou o Náutico encerra o sonho do Sport de alcançar hoje o 4º colocado. Depois o Náutico tem o Tombense, tá, dia 4, e depois o Náutico tem o Criciúma fora de casa. A gente não está aqui para enganar ninguém. Para mim, como já falei em outros vídeos, o Náutico caiu, infelizmente, porque em cima da hora para recuperar muitos erros da administração do Náutico, 5 técnicos, estava fazendo a conta hoje, o Náutico levou 44 gols, gente. 30 jogos, 44 gols, é gol demais que o time, ou seja, é um sistema defensivo que realmente deixa a desejar essa situação do Clube Náutico Capibaribe. A delegação do Náutico está voltando, o Vasco da Gama não vai ter moleza também, o Vasco agora vai enfrentar o Cruzeiro fora de casa e o jogo seguinte do Vasco é o Londrina, então tudo confronto direto a partir de agora e vai se classificar quem tiver competência de fazer aquelas 3 vitórias consecutivas que eu sempre lembro a vocês. Ganhou 3 jogos seguidos. Se o Sport, por exemplo, ganhar do Grêmio e vir para aqui com o Náutico, ele pode fazer essas 3 vitórias seguidas, porque quem faz 3 vitórias seguidas geralmente ganha posição e muita, porque o campeonato está tão duro que você ganha empata, perde, ganha, empata, perde, mas 3 vitórias seguidas dá um fôlego a mais para qualquer equipe nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Olha só, lembro mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, manda lá para o grupo de Zap Zap e tal, fortaleça o nosso canal, que é muito importante para todos nós. Vamos chegar sempre com novos vídeos, novas informações e novo material para todos vocês. Estamos num processo de monetização. Acredito que nos próximos 30 dias estaremos monetizados dentro das regras do YouTube. Enquanto isso não chega, a gente deixa na tela aí um Pix, uma chave de Pix para você ajudar o nosso canal com qualquer valor vai ajudar o nosso canal. O Pix é welaraújo@hotmail.com, é um e-mail, né? welaraújo@hotmail.com. Fique bem à vontade se você puder, claro, colaborar com o nosso canal. E assim eu vi essa vitória do Vasco 4-1, diríamos que o Náutico não mereceu levar 4 gols, jogou um bom futebol, mas a qualidade do Vasco da Gama prevaleceu nesta que acabou sendo uma goleada em cima do Clube Náutico
Capibaribe. Valeu, gente, um grande abraço e até o próximo vídeo. Assim eu vi, 4 para o Vasco da Gama, 1 para o Clube Náutico Capibaribe. E aí, você concorda com esse comentário? Concorda que foi pênalti, não foi pênalti? Deixa o teu comentário aí, é importante para a gente ler e para todo mundo que acompanha o nosso canal também saber a sua opinião. Um abraço, gente!